Que bacana. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Nós somos feitos de, né, aqui, nosso corpo, né, é feito de carne, ossos, né, os tecidos epiteliais, né, somos feitos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, não é? De fósforo, de cálcio, é isso que a gente é feito. Né? É estranho a gente falar assim, né? Que a gente é feito de cálcio, a gente é feito de fósforo, a gente é feito de carbono, mas é isso que a gente é. Né? A ciência conhece, né? A biologia conhece a nossa essência, daquilo que nós, materialmente falando, somos feitos. Né? Conhece a nossa natureza íntima, né? No tocante à nossa matéria. Aí eu vou perguntar para vocês aí, né? Do que Deus é feito, gente? Quem se arrisca? Qual é a natureza íntima de Deus? Quem se arrisca a responder essa pergunta, hein? Deus é um espírito. Deus é um espírito. Quem falou? Elaine. Nossa, Elaine, você foi assim, né? Taxativa. Deus é um espírito. Alguém mais quer dar a sua contribuição aí? Deus é feito de tudo quanto há. Opa, acabei de tomar um pouquinho de Deus aqui, ó. Água, aquele efeito de tudo quanto há, acabei de tomar um pouquinho de Deus aqui, viu, Fernando? Vou dar uma respirada aqui. Enchi meu pulmão de oxigênio, um pouco de Deus em mim. Cuidado com o panteísmo, Fernando. Cuidado com o panteísmo. Vamos lá, quem mais quer falar? O fluido universal. Oi? Fluido universal. Então, mais alguma coisa. Deus é feito do fluido universal. Né? Uma outra, então, pelo que fala. O espírito, que é fluido universal, segundo Elizabeth, que é tudo que existe é Deus, segundo Fernando. Né? Gente, Se Deus é o princípio de tudo, ele não é feito, ele fez. Ele é feito. Aí nós estamos fugindo da pergunta, né? Ele é a causa, sim, né? Mas eu estou querendo saber aqui se a gente tem condição de entender o que é Deus, no sentido do que ele é feito, qual que é a natureza íntima dele. Gente, a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui no trecho que nós vamos ler é que tudo isso que nós falamos e tudo isso que nós quisermos falar e tudo aquilo que nós pensamos, porque a gente fala assim, às vezes, né? Deus é uma energia, né? E às vezes a gente segue por um lado e fala, Deus é amor, né? Não estou falando de igreja aqui não, né? Deus é amor. E a gente fala que Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente fica dando cada chute, né? E a gente chuta a bola e a gente pensa que ela vai para o gol, ela vai para escanteio. Toda vez. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Esta frase é categórica. Nós não temos condição de sondar a natureza íntima de Deus. Então, falarmos que Deus é espírito, falarmos que Deus é o fluido universal, falarmos que Deus é tudo aquilo que existe, nós estamos dando chutes para escanteio. O gol está muito longe e a gente está chutando a bola mais longe. Os espíritos nos dizem que nós, na nossa condição, não temos a mínima noção, nem sequer condição de chegarmos próximos
de entender a natureza íntima de Deus. Eles dizem até que aquele que tenta fazê-lo é até mesmo imprudente, temerário. Olha só a segunda frase do trecho. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta aos nossos olhos, ou seja, o véu que oculta a natureza íntima de Deus aos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. O que a gente está dizendo, e isso faz muito sentido para nós, compreender verdadeiramente o que é Deus, a natureza íntima de Deus, não é? Porque começa aquilo que foi dito pela Cláudia: Deus não é feito. Então, nem faz sentido a gente perguntar sobre a natureza íntima de Deus, porque ele é o incriado, o não criado, não é? O que existe sem ter sido feito. Não é? A Adriana está falando que Deus seja uma energia. Adriana, energia dá choque, energia é luz. Isso tudo, Adriana, novamente, nós estamos sendo chutando a bola totalmente para longe do alvo. Não pretendamos em momento algum. Eu fiz a pergunta como uma pegadinha mesmo, mas não pretendamos, nenhum de nós, vamos combinar isso agora. Vamos deixar de querer entender do que Deus seja feito, falar que é uma energia, falar que é isso, falar que é aquilo, porque nós não temos essa condição. Nós não temos condição de entender o que a natureza íntima de Deus. Nós vamos perceber-lhe os atributos, ou seja, como é a atuação de Deus, como ele se revela, mas o que ele é, de fato, a natureza da sua essência, isto está reservado apenas para a condição que nós alcançarmos quando chegarmos à perfeição. Aí sim, nós teremos condição de compreender claramente o que seja Deus. Então, a gente leu isso aqui e eu fiz a pergunta exatamente nesse tom quase de desafio, é para nós podermos, né, segurarmos essas opiniões. Por mais que nós tenhamos, e a gente imagina alguma coisa que seja Deus, a gente imagina e fala o seguinte: eu estou imaginando que ele é isso, mas eu sei que eu estou errado. Então, se eu dizer assim, eu imagino que Deus seja um tipo diferente de energia, eu digo imediatamente, mas eu sei que eu estou errado. Porque nós não temos essa condição. Porém, não podendo penetrar em sua essência, ou seja, nós não podemos penetrar naquilo que é a essência de Deus, mas tendo como premissa a sua existência, ou seja, nós já discutimos nas aulas passadas que Deus se revela pela perfeição das suas leis, não é? E por tudo aquilo que essas leis maravilhosas regem no funcionamento da natureza. Então, nós partimos da noção de que ele existe. Agora, ele existe e eu não tenho condição de saber como de fato ele é. Mas nós podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos. Né? Seria mais ou menos alguém assim, olha, imaginemos lá no início da nossa caminhada evolutiva, né? Éramos seres que estávamos lá vivendo, tal, a gente nem sabia do que a gente era feito, né? Eu sabia que eu tinha sangue, porque eu sangrava, né, quando eu me machucava,
Mas eu não sabia como é que era por dentro do meu corpo, que substância que era o meu. Não tinha nem ideia disso. Mas eu tinha condição já de ver os atributos. Né? Eu podia dizer que fulano era alto ou baixo, né? Eu poderia dizer que fulano era falante ou reservado, porque isso eu tinha condição de perceber dessas coisas. Né? Eu podia dizer que fulano era inteligente para algumas coisas e conseguia resolver algumas outras situações, porque eu examinava as obras dessa pessoa. E foi nesse aspecto que nós estudamos a existência de Deus e chegamos à conclusão lógica que Deus existe. Sabemos que ele existe e seria temerário da nossa parte querermos entender a natureza íntima de Deus. Mas, uma vez que sabemos que ele existe, ou seja, tomamos isso como uma premissa, como um fato verdadeiro, não é? Nós podemos chegar aos seus atributos, porque vendo o que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que ele deva ser. Olha só, Kardec também propõe alguma coisa, de que a gente tem que olhar aquilo que não faz sentido Deus ser. E aí a gente chega à conclusão daquilo que ele pode ser. Nós vamos desenvolver junto com Kardec esse pensamento que é muito interessante. Aqui nós temos uma nota do editor dizendo o seguinte: na ciência filosófica, ou seja, naquele período que vai de 1800 e pouco até 1860, 1870, quando se estudava, né, com base no espiritualismo racional, né, uma das disciplinas chamada Teodiceia, que se debruçava exatamente em compreender esses atributos de bondade, de misericórdia de Deus, né, frente às dificuldades que as criaturas atravessavam no mundo, né? Então, na ciência filosófica dedicada ao estudo de Deus, Teodiceia, os atributos de Deus eram os metafísicos, que excluíam as limitações que encontramos na criação. Então, os atributos de Deus passam a ser metafísicos. E tudo aquilo que diz respeito à criação, à matéria, se exclui como se fosse atributo de Deus. Então, quando nós falamos que Deus seja uma energia, nós temos que excluir isso. Por quê? Porque energia é uma criação de Deus. Se nós confundíssemos o Criador com a sua criação, né, nós estaríamos chegando naquele outro aspecto que eu relatei aqui para o Fernando. Não vamos confundir o Criador com a obra. Né? Quando ele falou que Deus é tudo, eu até brinquei aqui, tomando um pouco de água, já que Deus é tudo, eu vou tomar um pouco de água, eu estou tomando um pouco de Deus. É essa confusão que a gente tem que deixar de fazer. Né? Nós excluímos da Ele subiu só para mim? Acho que Não, caiu a internet, daqui a pouquinho ele volta já. Por favor. Então, nós estamos falando de simplicidade. Pluralidade em contrapartida de unidade. Deus é unidade. Deus é imutabilidade e não mudança. Mudança é a coisa da matéria. A matéria muda, a matéria se transforma. Deus é imutável. Deus é eterno, enquanto as coisas materiais se sucedem no tempo. Deus é a imensidão, enquanto as coisas materiais elas podem ser localizadas no tempo e no espaço. Deus é perfeição,
enquanto as coisas materiais são limitadas. E continua aqui a nota do Paulo. E também os atributos morais que transferem a Deus a condição absoluta das criaturas, portanto, inteligência, justiça e bondade supremas ou infinitas. Então, o estudo da Teodiceia se debruçava sobre isso. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com a vontade de entender o que seja o Criador. Kardec depois trata desse assunto de uma forma maravilhosa mais para frente. E aqui ele cita uma outra obra, que é o Tratado Elementar de Filosofia. Ele diz o seguinte: a explicação de Paul Janet demonstra o quanto os espiritualistas racionais estavam preparados para compreender o espiritismo. Lembrando que o espiritualismo racional era aquela corrente filosófica que estava lá presente no momento em que o espiritismo surgiu e que ofereceu muito conteúdo para Kardec desenvolver a teoria espírita com a orientação dos espíritos. Não é? Então, Paul Janet fala o seguinte: se só existisse um universo físico, os atributos metafísicos seriam suficientes. Mas existe um universo dos espíritos, um universo moral, com origem na causa primeira, ou seja, com origem em Deus. Deus é causa tanto dos espíritos quanto da matéria. E por isso que nós refutamos também quando foi dito Deus é um espírito. Não. Deus é causa dos espíritos e, portanto, ele não se confunde com a sua criação. E ele conclui dizendo que há perfeita continuidade entre a filosofia espiritualista racional e a doutrina dos espíritos. Pois bem, retomando ao ponto de Kardec, nós vemos o seguinte: sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. E agora tem um ponto muito interessante aqui. Essa próxima frase que Kardec diz: esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se referido a eles quem? É pelo fato das crenças religiosas não terem se debruçado antes em compreender os atributos de Deus, que muitas dessas religiões têm errado nos seus dogmas. Olha só que interessante. As religiões, no sentido dogmático, apoiaram as suas ideias, os seus dogmas, em conceitos não adequadamente desenvolvidos de compreensão dos atributos de Deus. E aí ele dá alguns exemplos aqui. As religiões que não atribuíram a Deus toda a onipotência criaram a ideia de vários deuses. Então, uma religião que não percebeu o atributo, a necessidade do atributo de unicidade e onipotência de Deus, imaginou que pudessem existir diversos deuses. E aí a gente vê os exemplos das religiões clássicas, né, da Grécia, de Roma, o exemplo da religião hindu, né, e o exemplo das religiões primitivas, as religiões de origem africana, as religiões ancestrais dos povos nativos, todas elas, por não entenderem esse conceito de unidade e de onipotência divinas, imaginaram a questão dos múltiplos deuses, relembrando também da religião egípcia, não é? As religiões que não atribuem a Deus a soberana bondade
fazem dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E aí nós temos exemplo nas religiões das quais se originaram a maior parte das correntes religiosas ocidentais, não é? Que vieram daquela noção de um Deus que punia, de um Deus que castigava, de um Deus que se encolerizava, porque não percebiam nos atributos de Deus esse que é a misericórdia e a bondade e o amor infinito. Então, negando esses atributos, apoiaram os seus dogmas em falsas ideias. E é exatamente por isso que muitas das pessoas, quando confrontadas com esse pensamento religioso, dizem: eu não acredito em Deus. Na verdade, elas estão dizendo que elas não conseguem entender um Criador que seja tão ciumento, tão colérico, tão parcial, tão vingativo quanto as próprias criaturas humanas. Porque na nossa consciência, lá no fundo da nossa consciência, nós temos a noção de que Deus é muito mais do que isso. Ele está acima dessas paixões e acima dessas condições. Então, a partir do item 9 aqui, Kardec começa a traduzir esses atributos, né? Quando eu digo traduzir, ele começa a analisar. Então, a gente vai com calma aqui, isso já foi estudado no Livro dos Espíritos, né? Está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, e Kardec aqui ele traz um pouco à tona essa noção, mas com uma forma até mais refinada de tratar do assunto, porque, lembram-se, foram 10 anos, né, mediando a publicação do Livro dos Espíritos para a publicação da Gênesis. Então, item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada. Aquilo que ele estava falando lá, quando nós pensamos no Criador e na criatura, o Criador é o limitado e a criatura é aquela que tem os seus limites. E nós somos limitados. Mesmo no mais alto grau da nossa perfeição, na perfeição absoluta que o Espírito pode alcançar, lembremos-nos que a perfeição absoluta de um Espírito ela é sempre relativa a Deus. Ou seja, a nossa perfeição ela é absoluta, a perfeição que nós podemos alcançar, ela é absoluta relativa à nossa trajetória. Mas, em relação a Deus, o próprio nome diz, ela já é relativa. Portanto, a inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo que existe. Nós estamos, né, no nosso crescimento evolutivo aí, estudando, buscando, tentando descobrir, e cada vez mais nós chegamos àquela conclusão do filósofo: eu só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente levanta um pedacinho do véu, mais a gente percebe que temos muitas mais coisas a entender. Mais uma vez, é temerário, é imprudente aquele que julga ter chegado ao ponto final do conhecimento, porque esse ponto final do conhecimento ainda está muito distante. É apenas quando alcançarmos essa perfeição. E aí sim, nós seremos verdadeiramente capazes de entender, talvez, não é, a última barreira do entendimento para o espírito. Não é? Nós trilhamos todas as barreiras do entendimento. Conhecemos tudo a respeito da humanidade, conhecemos tudo a respeito do mundo que nos cerca, conhecemos tudo a respeito dos planetas e da vida em outros mundos.
conhecemos tudo a respeito das leis morais, conhecemos tudo a respeito do universo. E a última barreira de entendimento com a qual nós vamos nos defrontar é entender a essência do que seja Deus. Então, por isso que ele diz que a nossa inteligência é limitada, mas a de Deus, que abrange o infinito, ela deve ser infinita. Se a supuséssemos, ou seja, se a gente imaginasse que a inteligência de Deus seja limitada em algum ponto, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. Ou seja, se a gente fala o seguinte, nossa, eu imagino que Deus seja muito infinita, mas eu acho que tem um outro ser que sabe mais do que ele. E aí a gente deixa esse primeiro de lado e fala, esse outro aqui é o que nós entendemos como Deus. Tamanha é a complexidade no sentido da infinita perfeição desse nosso Criador. Portanto, Deus é a suprema inteligência, soberana inteligência, aquela inteligência que alcança tudo ao infinito. E essa inteligência é aquela que se revela pela perfeição das suas leis. O item 10, que é muito interessante, Deus é eterno. Não teve começo, nem terá fim, mas ainda assim existe. Nunca teve início, porque se tivesse início, poderíamos imaginar que, para ele ter início, uma outra causa provocou. E, portanto, essa segunda causa nós elegemos como Deus. Deus não teve início. Ele existe pela eternidade, pela sua própria condição de divindade. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como o nada é nada, como nada pode produzir alguma coisa? Não existe. Então, o nada não existe. E se o nada não existe, Deus existe. E ele não saiu do nada, ele não teve princípio. Então, como nada não é nada, não pode produzir algo. Ou então ele teria sido criado por outro ser anterior. E então, este ser é que seria Deus. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderíamos então conceber um ser tendo existido antes dele ou podendo existir após ele, e assim por diante até o infinito. Gente, quando a gente olha para esses atributos, a gente fala, gente, é muita loucura isso. E a nossa tendência, portanto, para aquela criatura que olha para essas afirmações e que são afirmações extremamente transcendentais, essa criatura prefere negar a existência de Deus. E, ao negar a existência de Deus, acaba dizendo que todas as coisas e todas as leis e todas as perfeições que nós percebemos no universo surgiram do nada. E isto é mais inconcebível do que você, pelo menos por hora, até que nós tenhamos condição de ultrapassar aquela última barreira do entendimento a que eu me referi agora, de percebermos a essência verdadeira de Deus. Por isso que os Espíritos nos pedem, olha, tenham paciência, olhem para Deus pelas suas obras, olhem para Deus pela perfeição das leis que permite às criaturas produzirem e modificarem as obras. E esperem, porque a
verdadeira essência de Deus lhe será apresentada quando as condições de perfeição estiverem no seu espírito. É isso que nós estamos dizendo aqui. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Isso é uma conclusão lógica, né? Porque quando nós falamos de perfeição, né, a perfeição ela tem como consequência a imutabilidade. Quando nós dizemos aqui nas nossas coisas materiais que tudo pode ser melhorado, é uma constatação de que nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, as nossas obras não são perfeitas e, portanto, elas podem ser melhoradas. Agora, para aquele que é perfeito, não há necessidade de mudar. Não existe a possibilidade da mudança, porque a mudança sugeriria que alguma coisa estava incorreta, ou precisaria ser ajustada, ou precisaria ser corrigida. Como Deus é perfeito, não há necessidade, não há possibilidade da mudança. E esta imutabilidade é que dá a plena harmonia e justiça que nós entendemos para o Criador. Se Deus fosse mutável, não é? O julgamento de Deus, a justiça de Deus, se apresentaria diferente em determinadas situações. Ele poderia modificar-se ao longo do tempo. E aí nós estamos trazendo Deus para o conceito material daquilo que se muda, daquilo que se modifica. Deus é imutável. Deus é perfeito na sua infinitude. Deus existe como um ser perfeito pela eternidade e existe como perfeito e, portanto, imutável em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer localização, em qualquer ponto em que a nossa imaginação conseguir atingir. O que muda é a nossa compreensão de Deus, partindo de uma compreensão de um Deus vingativo, às vezes, de um Deus que interfere na nossa vida, para essa compreensão de um ser perfeito, imutável, eterno, soberanamente inteligente. Eu vou parar aqui no item 12, tá bom? Lembrando a grande recomendação: não vamos tentar entender do que Deus seja feito, mas vamos tentar absorver aquilo que são os atributos que Ele nos oferece para que compreendamos mais ainda a sua existência.